Estamos de volta, Ricardo Mota Entrevista tem como convidada esta semana a médica hepatologista Leila Tojal, que é presidente da Associação Alagoana de Apoio aos Doentes e Transplantados de Fígado. Esses transplantes de alagoanos são feitos, e ela já disse aqui, no Recife. E Alagoas não tem hoje uma equipe com capacidade para fazê-lo, doutora Leila? Nós temos o cirurgião de transplante, né, que é o doutor Oscar Ferro. Ele fez a formação dele nos Estados Unidos, em parte em São Paulo, e veio assim com todo o gás. Há cerca de 2, 3 anos ele chegou de volta para o nosso estado, e ele chegou com todo o gás para que esse transplante se tornasse uma realidade no nosso estado. Só que o transplante não implica em apenas o cirurgião, né? Você precisa de toda uma estrutura hospitalar. Esse transplante está sendo idealizado para ocorrer na Santa Casa. Nós temos o apoio do secretário de Saúde, doutor Alexandre Aires. Ele tem buscado essa ajuda, só que assim, implica em toda uma estrutura hospitalar que precisa estarem todos capacitados, desde o laboratório até a patologia, até os intensivistas, os clínicos. E tem uma logística também, né? Toda a logística. Para aproveitamento do órgão, né? E uma boa vontade imensa para acolher esse paciente, tanto no pré-transplante como no pós-transplante, porque não é apenas a cirurgia de fígado em si. Caso o paciente apresente alguma intercorrência, alguma complicação, precisa voltar ao centro transplantador. Então, tudo isso precisa ficar muito bem amarrado para que quando surja o nosso transplante aqui em Alagoas, o transplante de fígado, ele seja muito bem sucedido. Na associação hoje existem quantas pessoas na expectativa de submeter um transplante? Olha, na associação nós temos muitos pacientes, cerca de 50, aguardando essa... a metade mais ou menos da lista de Pernambuco. Somos alagoanos, é de Alagoas. E nós temos também, Ricardo, pacientes que não puderam ser incluídos na lista, porque assim, a pessoa pensa em 50, mas na verdade esse número é infinitamente maior quando você pensa que alguns pacientes não entram nos critérios do transplante, mas nem por isso deixam de ser pacientes graves. São aqueles pacientes que desenvolvem ascite, que é aquela água na barriga, os pacientes que desenvolvem confusão mental, que é conhecida como encefalopatia hepática, mas essas duas patologias, elas não pontuam o MELD. O MELD é um sistema de classificação que leva em consideração os níveis de creatinina, bilirrubinas e tempo de protrombina. E com isso se faz um cálculo e vê o nível de gravidade desse paciente. Mas essas condições, ascite e encefalopatia, não fazem com que esse MELD aumente. Então o paciente fica numa subvida, né? O paciente fica sofrendo bastante. Ele não pode fazer o transplante. E não pode entrar na lista de transplante, a menos que esse MELD altere. Então, ou seja, isso é tratável também? Isso é tratável, mas que tem uma recidiva muito importante. E aí, para isso que existe uma Câmara Técnica em Brasília, que são as chamadas condições especiais, que aí esses pacientes são submetidos a essa avaliação de condição especial para ver se ele obtém o aval de Brasília permitindo o transplante desses pacientes. Então, aqui se a gente tiver o transplante aqui no nosso estado, muitos desses pacientes que vêm a falecer na lista ou que ainda nem conseguem atingir a lista, podem ser beneficiados. Não existe aqui em Alagoas, eu acho que dificilmente um estado brasileiro criou essa cultura do doador de órgão, né? Exatamente. Ou seja, para fazer o transplante precisa também haver o doador. E há um processo de sensibilização já muito antigo, mas isso vai e volta. Agora vocês têm, né, setembro, é isso, Setembro Verde, com essa tentativa mais uma vez? Exatamente. Nós teremos agora o Setembro Verde, a Central de Transplantes, a nossa coordenadora é a doutora Daniela Ramos. Ela tem se empenhado bastante em aumentar esse número de doações, né, e as outras médicas que trabalham na central, inclusive você conhece a doutora Eleusa Farias, é da Central de Transplantes, Andréa Agra, doutor Carlos Alexandre, eles são da central e estão muito empenhados
em que as famílias façam essa doação, nesse processo de convencimento da família dessa importância. Mas isso precisa ser assim infinitamente mais falado e conversado, para que quando as pessoas sejam abordadas, elas já tenham ouvido falar. O que é isso? O que é o transplante? Eu gostava daquela história de colocar no documento, né? Eu sou doador de sangue, de órgão. Eu sou doador de sangue, de órgão. É verdade. E, enfim, eu acho que deveria ter no documento de cada um, na identidade, essa condição. Existe uma lei em tramitação no Senado para que todos os brasileiros sejam doadores de órgãos, a menos que eles se declarem como não doadores. Isso já houve, né? Espero, no passado. Espero que a gente consiga a aprovação dessa lei, né, para que a gente tenha muito mais doações. A negativa familiar, graças a Deus, tem caído. O aceite da família tem subido graças ao trabalho incansável da Central de Transplantes e dos médicos envolvidos nisso, mas ainda é muito baixo, né? A gente é cerca de 58% das famílias que aceitam e o restante, ou seja, 40% das pessoas negam a doação do órgão. Então, eu acho que a imprensa do nosso lado vai nos ajudar muito, mostrando a importância da doação, que pode ser futuramente para mim, para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe. Então é importante você ver isso, que um órgão que não serviria mais para ninguém, um paciente que está em morte encefálica, que vai ser enterrado com os seus órgãos todos, poderia salvar muitas vidas. Doutora Lília, muito obrigado, sucesso nesse trabalho, que é um trabalho de fato meritório. E, gente, é isso, Setembro Verde vem aí. Eu acho que é fundamental, eu já participei de várias campanhas, já disse, eu sou doador de órgãos, sou doador de sangue, enfim, sou inclusive doador de cadáver, o meu próprio, mas isso é uma outra história, eu vou deixar um pouco mais para adiante. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.